Fala pessoal, conforme prometido, uma resenha do livro do Wendell Solomon, O Demônio do Meio-Dia, uma anatomia da depressão. Pessoal, esse livro ele demorou 5 anos para ser escrito. O diferencial desse livro é o seguinte, porque a maioria dos livros dentro desse tema depressão, ele é escrito por pessoas com conhecimento acadêmico que vai falar da depressão. O diferencial dele é o seguinte, que o Wendell Solomon, ele não tem formação acadêmica, mas ele é um cara aqui, um exemplo, que pegou essa maldita doença e ele fala dela, ele vai contar da sua própria experiência. Então ele foi um cara que pesquisou muito, viajou quase que o mundo inteiro para falar e para conhecer mais sobre da sua própria doença. Aí eu vou fazer um diálogo com vocês aqui bem rápido sobre esse livro. Então eu vou seguir as ordens do sumário desse livro. Vamos lá. Então, ele vai contar da história da depressão em si. Depois o capítulo 2, ele vai falar do colapso, quando foi o momento que a depressão pegou ele. Por isso que o título do livro chama Demônio do Meio-Dia. Por quê? Porque o demônio do meio-dia foi num momento super inesperado da sua vida. Foi um momento onde ele estava profissionalmente bem sucedido, o seu relacionamento amoroso também estava ok. E foi num momento assim, que ele estava tranquilo na sua vida, foi o momento que a depressão veio e pegou ele em cheio. Então por isso que chama o demônio do meio-dia, foi um momento inesperado da sua vida. Depois ele vai falar dos tratamentos que se existe hoje, dos tratamentos dos avanços. Ele vai falar também do capítulo 3 aqui dos tratamentos alternativos que se existe hoje. Um exemplo, ele viajou ao continente africano, onde existe umas coisas bem diferentes assim, em relação a esse tipo de tratamento. No capítulo 5 ele vai falar também sobre a população mundial que sofre com a depressão. Então dentro desse capítulo ele vai falar as escalas sociais, o homem que vive embaixo de extrema miséria. Aí ele vai fazer uma outra separação. Ele vai falar também sobre pessoas que têm depressão na infância, depois na adolescência, depois na juventude, depois na terceira idade também, os avanços da depressão. Então ele vai trazer as estatísticas dentro dessas faixas etárias. Depois ele vai falar também sobre os vícios de medicamentos, sobre o vício de droga, porque ele deixa um alerta muito importante. Ele vai falar o seguinte: quando a pessoa faz o consumo de bebida alcoólica em excesso ou o consumo de droga, uma coisa potencializa a outra. Um exemplo, o uso de droga potencializa a depressão e a depressão potencializa o uso de droga. Então ele frisa bastante sobre isso. Ele vai trazer também sobre a história da depressão. Na Idade Média, por exemplo, a depressão era chamada de melancolia. Depois ele vai falar também sobre homens de extrema pobreza. Então, digamos, como é que esse homem, por exemplo, não mora na rua, não tem ninguém por ele, não se diverte, enfim, não tem afetividade com ninguém. Então ele vai falar sobre a pobreza. Então a pobreza e a depressão, se tem a ver, se não tem a ver uma coisa com a outra. Ele vai falar também sobre a política. Um exemplo, a política, quais os papéis dos políticos para o tratamento da depressão. Um exemplo, quais os planos de governo para a depressão. E outra coisa, para o suicídio, que é algo tão sério também, quais os papéis dos políticos. Depois ele vai falar da evolução que se existe hoje. Um exemplo, o que se evoluiu hoje de séculos para trás até o presente momento, do que se evoluiu. E depois no último capítulo de número 12, no capítulo 12 ele vai falar sobre a esperança. Ele vai falar esse título da esperança, ele vai trazer ali também uma espécie de pontos de vista, que ele deixa um conselho, um exemplo. Ele conta até um fato interessante, que quando as pessoas descobriu que ele ia fazer que ele começou a escrever esse livro, muitas pessoas chegou ao escritório dele para conversar, para contar suas experiências, enfim. Aí ele teve um caso que chegou um homem até ele e contou sua experiência, falou assim: olha, eu tenho depressão, mas minha esposa não sabe. Depois chegou uma mulher, dias depois chegou no escritório dele e falou: olha, eu tenho depressão, mas meu marido não sabe. Depois ele foi saber que eles eram casados e um tinha depressão e um não falava para o outro. Aí ele fala assim, olha, aí até o escritor do livro aqui ele fala: você já imaginou como ficaria a cabeça de filhos sofrendo no meio de um casal onde a esposa e o esposo tem depressão, e os filhos como é que sofreria? E uma outra coisa também que ele fala, que é uma barreira que precisa ser ali derrubada. Por um exemplo, eu sou um líder religioso, o que as pessoas vão pensar de mim se souber que eu tenho depressão? Eu sou um advogado, eu sou um executivo, eu sou alguém muito conhecido, eu sou um político, enfim, eu sou alguém muito conhecido. E o que as pessoas vão
vão falar de mim. Então as pessoas se sentem envergonhadas, então ele diz que é uma barreira que precisa ser quebrada. As pessoas precisam falar de depressão, precisam se abrir, precisam de buscar essa ajuda que é de extrema importância. Então ele termina esse capítulo, então eu acho algo muito interessante. E eu também, assim, eu como cristão que sou, eu também gostaria de deixar aqui meu ponto de vista também, para que você não dispense tratamento, não dispense suportes de medicamentos, não dispense nada disso, mas também eu deixo o meu conselho, eu como cristão deixo o meu conselho também para que você busque a Deus, busque a orientação de Deus, busque ajuda, leia a Bíblia e também se abram com seus familiares, porque isso com certeza trará grandes recompensas para você, tá bom? E jamais perca a sua fé em Deus, jamais perca a sua esperança. E esse é o meu singelo conselho, a minha singela contribuição que eu gostaria de deixar para cada um de vocês. Obrigado por ter me assistido até aqui, por ter prestigiado esse conteúdo. Espero que de alguma forma tenha te ajudado, tá bom? Do fundo do meu coração, desejo que Deus abençoe você e toda a sua família, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço. Tchau, tchau.